Bem-vindo ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje a gente vai explorar um pouco mais um assunto que está em moda no franchising, as franquias imobiliárias. E para falar sobre esse assunto, Sérgio Milano, que tem uma operação, eu acho que é uma das primeiras operações de franquia imobiliária, né, Sérgio? Com certeza, a gente está no franchising há mais de 15 anos, né? Somos da família, né, criadora da Livraria Nobel e de outras inúmeras marcas, entre elas o Café Donuts, Astraz Brinquedos. Alguns anos atrás, eu tive que ir umas 4, 5 vezes no mesmo ano para a Espanha. A gente estava implantando as lojas da Nobel por lá. E a gente percebeu nas feiras um número exagerado de estandes de imobiliárias. E era uma coisa meio inusitada, né? Pra gente aqui brasileiro, não existia nenhuma franquia imobiliária. E eu fui descobrir que naquele país, e isso se repete em todo o mundo desenvolvido, mas especificamente na Espanha, são mais de 30 redes franqueadoras, mais de 4 mil franquias imobiliárias em operação. Eu falei, pô, aí deve ter um business interessante. Cheguei a aventar a possibilidade de trazer alguma marca internacional, mas no final, eu acho que eu tomei a decisão correta, eu resolvi fazendo e desenvolvendo um modelo brasileiro de franquia imobiliária. Isso começou que ano? Deve fazer uns 3 anos atrás, quando a gente realmente começou, a gente pegou uma imobiliária que já existia aqui em São Paulo, transformamos ela dentro do conceito que a gente queria passar dentro do modelo de franquia. O nome franquia imóveis já é bem um sinônimo da categoria e foi feito de propósito, porque o grande desafio que existia e que ainda existe no Brasil para uma franquia imobiliária é a péssima imagem que as imobiliárias em geral têm. O corretor de bairro, a imobiliária de bairro, que tem que dar um atendimento realmente solicitado pelo cliente, o cara quer 3 quartos, ele vai e leva no de 5 ou no de 1, o cara quer gastar 500 mil, ele só mostra coisa de 700 mil. Ou seja, o cara não é um profissional realmente atendendo à la carte o desejo do seu cliente. Então o nosso desafio foi como passar para o cliente, para o futuro, né, cliente das nossas franquias. Uma experiência diferente? Uma experiência diferente e um atendimento diferente. Então, primeiro, franchising. Né? O franchising a gente já conhece há muito tempo, como eu falei, mas o franchising, ele na média, sempre gera um atendimento melhor do que numa filial. Pelo simples fato de que o dono... Ele está lá. Que gastou né, um dinheiro, um capital e está sempre vendo isso, ele está está lá na operação. Então, por mais que, obviamente, existam gerentes excepcionais e donos mais ou menos, na média, os donos vão ser melhores que os gerentes. Como é que você faz esse dono de imobiliário antigo se tornar um dono de uma franquia imobiliária e prestar um bom serviço? Acho que esse é o pulo do gato. Sem dúvida. Agora, primeiro aprendizado. É muito difícil você converter um antigo dono de imobiliária num franqueado padrão. Porque você vem com todos os vícios. Exatamente. Não estou falando que isso é possível, temos alguns na nossa rede, a gente obviamente continua buscando pessoas que tenham essa conscientização, mas vem de uma nova visão empresarial, vem de um novo modelo de profissionalismo. Desde você ter a mesma marca, até você ter um site único em que você defenda as bandeiras do seu time, condições de negociação, condições de contrato, condições éticas de divisão de comissões, de respeitar a área do outro, que precisam partir de uma base muito sólida. Então a gente, como nós temos quase 550 unidades franqueadas, todas as nossas marcas, a gente desde o início fez a coisa certa. Ou seja, o cara tem que tirar o Cresce e demora 3 meses, 4 meses para tirar o Cresce. O dono da franquia. O dono da franquia. Ou seja, tem que fazer o curso. Tem que fazer o curso, tem que fazer tudo. E eu vejo aí outras franquias entrando no segmento prometendo velocidades absurdas de aberturas e coisas. Eu estranho um pouco isso, porque a gente realmente fez consulta a todos os órgãos formais para fazer a coisa toda direitinho. O nosso site hoje, ele tem um bouncing rate, dentro dos critérios de Google e de visitação e de relevância altíssimo. O cara fica quase 10 minutos no site quando ele entra. O cara olha um número de páginas enorme. Por quê? Porque todos os imóveis que você vai encontrar lá tem foto. Todos eles têm as fotos tiradas de acordo com o manualzinho que explica como fazer, como proceder. Ou seja, você dá uma melhor qualidade de conteúdo. Claro, porque o que é hoje, no fundo, uma boa imobiliária? É alguém que te oferece o que você quer com condições comerciais adequadas. Você falou um ponto interessante, o franqueado não ser do mercado, ou seja, não fazer uma franquia por conversão, que eu realmente pensava que seria o caminho mais natural, converter diversos donos de pequenas imobiliárias em todo o país para uma marca única.
Como é que você faz isso? Porque se você não vai para conversão, você tem que encontrar gente que queira trabalhar nesse setor e formar. Mas o desafio está aí. No fundo, quando o cara vem comprar uma franquia de imobiliária hoje, ele tem que analisar comparando com uma livraria, com um café, com loja de brinquedo, com pastel, com um restaurante. Seria um investidor de franquia tradicional. Exatamente. Não é vergonhoso se ser dono de uma imobiliária, porque as pessoas têm vergonha. Vou contar uma história que é ótima. A minha mulher, a Renata, quando ela é advogada, mas a gente começou a montar esse negócio, eu convidei ela para trabalhar com a gente na parte jurídica da franquia imóveis e a parte de manuais. Então ela sempre se interessou pela área e para fazer isso ela foi tirar o Cresce. Ela chegou para a mãe dela e falou: mãe, tô tirando o Cresce e tal. Ela virou, minha sogra virou e falou assim: mas tá tudo bem? Tá faltando alguma coisa em casa? Tipo, porque fica aquela imagem de que, nossa, você ser corretor é a última opção do mundo. E não é verdade. Principalmente numa situação como ela, que ela de repente pode trabalhar part-time, ela pode ter uma flexibilidade de horário e um negócio que ela fechar, de repente, ela paga um ano de salário. Vou dar um exemplo aqui, uma franqueada nossa, essa semana, vendeu uma casa que era do Emerson Fittipaldi. Nesse negócio, essa franqueada ganhou R$235 mil. Ela não gastou R$100 mil para montar a unidade. Olha só. Eu pergunto para você, que negócio, seja na franquia ou fora da franquia, que te permite essa alavancagem? Apesar que isso não é uma média. Não é uma média, mas é uma exceção, né? E talvez tenha 3 meses que a pessoa não ganhou nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um você negócio... tem uma oportunidade de ganho maior. Como você ganha um percentual do valor do imóvel, se você presta um bom serviço e você semeia para depois colher, você tem a chance de dar umas porradas Sérgio, está aí um interessantes. ponto muito interessante, porque uma franquia tradicional, vocês têm a rede Nobel, que é livraria. Você tem alguns ingredientes que formam o sucesso da franquia. É ter um bom mix de produto, é ter uma boa marca, um bom posicionamento, investimento em marketing, um bom treinamento, um bom suporte ao franqueado e o franqueado que faz a diferença. No caso das franquias imobiliárias, é o franqueado que faz toda a diferença? Não. Eu diria que é tão importante quanto nos outros segmentos. O cara tem que ter treinado bem seus funcionários, o cara tem que estar atualizado no assunto, é igual. Com a diferença de que você deve conhecer muito bem o seu mercado específico. Uma livraria, claro que ela tem diferenças, ou um café, lá sai um pouco mais de cappuccino, um pouco mais de café. Mas a imobiliária não. A imobiliária realmente, hoje na Vila Mascote, quem vai comprar, no bairro de São Paulo, quem vai comprar são jovens casais. O cara quer comprar apartamento de 2, 3 dormitórios. Não adianta você querer fazer um negócio de 5 dormitórios na Vila Mascote, que você não vai vender nada. Você não vai vender nada. Então o que deve fazer o cara da imobiliária na Vila Mascote? Saber desse nicho e trabalhar isso de uma maneira inteligente. Buscar opções de financiamento. Aqui cabe outro comentário importante do nosso segmento. Vamos voltar no tempo. Estou lá na Espanha vendo aqueles estandes todos e eu não entendia por que tinha tanta franquia imobiliária, certo? A resposta está na hipoteca, ou seja, no financiamento imobiliário. Agora os brasileiros começaram a descobrir, de 6 meses para cá, que eles podem deixar de pagar aluguel e pagando uma parcela menor do que o valor do aluguel, ser dono do seu apartamento. Mesmo que o juro ainda esteja um pouco alto e mesmo que isso seja em 20 anos ou 30 anos. Não importa, eu vou ser dono de um resíduo, é melhor do que eu pagar um aluguel que eu não sou dono de nada. Que vai para a despesa direta. Então, isso, isoladamente, é a grande explicação porque do boom das franquias imobiliárias no mundo, não só no Brasil. Porque as pessoas passaram a ver que é possível, sem um endividamento maluco ou que não teriam garantias, trocar de imóvel, fazer essa coisa toda acontecer. As grandes construtoras já estão nessa há 2 anos e pegam Minha Casa Minha Vida também, que você já tem financiamentos diretos, né? Aliás, 2010, eu tenho amigos que trabalham em grandes construtoras, parece que vai ser o melhor ano de toda a história da construção civil no Brasil. 2009 já foi bom, 2010 será ótimo, e 2011 é o ano do que se chama de imóveis de terceiros, que é a área de especialização das franquias imobiliárias e da franquia imóvel. Que é vender todos aqueles imóveis de quem comprou os imóveis na planta 1, 2, 3 anos atrás. No final do primeiro semestre do ano que vem, a primeira grande leva de milhares de apartamentos foram vendidos será entregue. E todo mundo que aluga, esse apartamento vai sobrar para ser alugado para outro. E todo mundo que tem, vai vender isso para outro. Então o grande boom vai vir do ano que vem. Você está falando de um crescimento acelerado, a gente tem visto diversas marcas entrando no mercado, inclusive marcas internacionais. Vocês foram pioneiros, conseguiram já marcar alguma parte do seu território, mas como é que você vê a entrada dessas grandes redes internacionais no Brasil? Eu vou te falar, foi ótimo do ponto de vista de endosso do segmento. Enquanto eles não estavam no Brasil, a gente tinha uma dificuldade maior
para convencer a pessoa de que estar no ramo imobiliário, que ser um empreendedor dessa área, era um negócio válido e um negócio... Eu confesso que as primeiras foi muito mais na credibilidade que o Grupo Nobel tem, do tipo, esse cara não é bandido, esse cara sabe o que está fazendo, e o cara acreditou que o negócio imobiliário ia ser bom, do que ter certeza que o segmento era bom. Tem um lado que atrapalha, porque eu não sei qual é o critério deles de contar lojas, expansões e tais, mas assim, algumas redes divulgam que tem um número de franquias gigantesco e você vai ver fisicamente, mas não tem 2 ou 3 lojas abertas. E eu não consigo entender onde é que estão essas unidades, né? Aquela coisa da loja só no papel e não em prática. Então, eu acho que por esse lado, o mercado vai saber fazer, né, a busca e ver quem realmente é sério, quem tem já a coisa funcionando, quem tem um site que ajuda. E aqui eu bato o negócio do site, porque o site não vende nada direto ao consumidor, mas o site é o grande portal em que você traz as pessoas para as lojas. Eu tenho uma estatística desse mês que passou, o número de pessoas que se cadastraram no site, em imóveis específicos das diversas lojas que colocaram os imóveis no ar, e que depois vieram à loja fazer uma reunião física, foi maior do que o número de pessoas que foram direto à loja. Olha que interessante, ou seja, a pesquisa é iniciada mesmo na web. É um fenômeno quando você vai comprar um eletrodoméstico. Todo mundo cota no site, aí chega na loja e faz Compra o cara carro, fazer tudo, e faz televisão. o cara fazer o mesmo preço, porque... Então imagina um imóvel, né, que é uma compra mais ainda, né, rara, né? Sérgio, para a gente fechar essa entrevista, se você tivesse que dar uma dica para quem é um investidor buscando uma opção de franquia e está olhando esse setor de franquias imobiliárias, que dica você daria? Eu acho que deve montar uma franquia imobiliária, sem dúvida. Deve escolher uma micro-área, um bairro em que ele realmente conheça. Fique amigo de cada porteiro de prédio, conheça cada rua, que lado bate o sol, qual é a legislação. Realmente conheça no detalhe. Porque o mercado é tão grande que quem vai fazer a diferença é aquele que for o príncipe do seu bairro. E não aquele cara que vai ser assim, a franquia da Zona Sul. Sabe aquela imobiliária de antigamente, que o cara tinha 60 corretores e era uma casona na Avenida Brasil? Isso é bem nicho. Isso não funciona mais. Hoje você tem que realmente dar um serviço de primeira pro cara. O cara tem que saber explicar, ó, dá para você financiar tal parte, dá para você fazer a parcela ser de tal jeito. Tendo para quem quer realmente um negócio que possa se alavancar, possa ganhar dinheiro, queira, né, e não queira simplesmente estar numa rotininha, é o negócio para montar agora. Sérgio, obrigado pela entrevista. Obrigado, Pedro. Que você tenha muito sucesso na sua expansão. Obrigado, assim espero. Bastidores do Franchising fica por aqui. A gente se vê num próximo programa.